Queridos irmãos, queridas irmãs, então, dando sequência a esse vídeo número 110, a Gênesis, capítulo 3, o instinto e a inteligência, a questão de número 11. Então, sequência. Então, você sabe que, olha a minha mão, gente, cheinha de leite ninho, mas que vergonha, gente. Mas também, né? A gente é influenciado, né? Aí depois a gente começa a comer essas coisas porque a gente é influenciado, depois tem que ir no centro para poder tirar essas influências. Mas é a influência de encarnado. Influencia a gente comer, então a gente depois fica desse jeito. Então, armadilhas para apanhar a presa. Então nós estamos no tema o instinto e a inteligência. Questão número 11, né? Armadilhas para apanhar a presa de que se nutrem. Já explicamos a respeito. Que manejam destramente as armas ofensivas e defensivas. Também já esclarecemos. Dando sequência de aqui. Defensivas de que são providos, né? Então até aqui nós já esclarecemos. De que são providos. Que os sexos se aproximam, né? Que os sexos se aproximam. Que a mãe choca os filhos, olha só, que a mãe choca os filhos e que estes procuram o seio materno. Não é verdade? Então observa em a natureza para você ver. Observa em a natureza para você ver. Com o comportamento dos animais, das aves, né? Os ciclos deles, como eles se comportam. Eu assisto muitas coisas, estudo muitas coisas. Então, por exemplo, um cão fêmea, naquele mês em que ocorre a ovulação, né, que é aquele ciclo menstrual dela, observa para você ver uma coisa. É aquela cachorrada, gente, atrás da cachorrinha pra rua, aqueles cachorros de rua, né? Vamos buscar esses de rua, porque esses cachorros assim de princesas e tudo mais, é coisa diferente, né? Tem um cachorro aí mesmo aí, que é Frederico, que esse Frederico, coitadinho, ele já foi até castrado. Pronto, acabou a vidinha dele. Esse cachorrinho, ele não está inserido nas leis de Deus mais. Crescer e multiplicar, Frederico, ele não vai poder mais multiplicar. Castraram o bichinho, coitadinho dele. Mas é brincadeira. Então, mas existe outros cachorrinhos que, gente, mas olha, eita, esse cachorrinho fresco. Jesus, Maria e José, como o professor mesmo disse, esconde o menino Jesus. Lá vem ela. Esconde, só escondendo o menino Jesus mesmo. Mas observa essas cachorrinhas, coitadinhas, né? Naquele período do ciclo menstrual dela. Você entende que isso é tudo um estudo, né? É que as pessoas não raciocinam assim, não percebem essas coisas.
Eles percebem essa farra dos cachorros, mas eles não percebem ali o sincronismo. Eles não veem aquilo ali com os olhos da alma. Cachorrada sem vergonha. Não tem nada de sem vergonha ali. Ali impera as leis de Deus. Observa para você ver. Os cachorro macho, eles percebem 15 dias antes, né, a ovulação daquela fêmea. Então, como ela está na rua, eles a perseguem. Eles também estão na rua, coitadinhos. Eles estão morando embaixo das marquises, estão dormindo nas praças, tadinho. Eles desaparecem. Depois, no final, eles voltam para casa tudo esfolado, né? Faltando orelha, dente quebrado na boca. Estando brigão um com o outro. Mas vai lá 15, 20 cachorros atrás de uma cachorrinha. Mas você observa o ciclo da evolução. É como o espermatozoide. Só um consegue fecundar o óvulo. Só um consegue copular com a cachorrinha. Pode 15, 20. Mas ela é que faz a escolha. Eita, isso aí que é interessante. E aí, por quê? Quem diz aquela cachorrinha? Entre os 15 aqui, todo arrebentado, dente quebrado, sem orelha, sem rabo, porque perde até o rabo, estando na brigar ali, né? Que é a cauda. Dentre esses 20, você escolhe quem? Ah, vou escolher esse aqui. Não, não tem esse negócio. Ah, eu vou escolher esse aqui. Algo divino ali acontece. É o que nós vamos mostrar lá no final desse tema. Algo divino por detrás de tudo. Isso que a gente entende como instinto de sobrevivência, de conservação, rudimentar. Isso que nós vamos mostrar. Mas nós já tentamos mostrar isso aqui no início agora. Quando dissemos que o que muitas pessoas não sabem, né, é que os arquitetos, os ministros de Deus, tudo programaram. Então nós não temos que nos preocupar tanto com a causa e o efeito, o ato e, aliás, a ação e a reação, o ato e o efeito no instinto, na inteligência da sobrevivência ou não. Nós temos que nos preocupar em matéria assim, de buscar conhecer. Mas antes de nos preocupar com tudo isso, devemos centralizar-se primeiro em Deus, em Jesus e nos arquitetos siderais, que tudo já deixou pronto. Tudo está pronto, gente. Nós só temos que estudar para retirar o véu de sobre. Só retirar o véu. Retirou o véu, está tudo ali exposto. Mas que véu é esse? Os animais possuem o véu do esquecimento passado. Não é o animal que possui o véu do esquecimento passado. Nós é que possuímos esse véu da ignorância, da falta de conhecimento, quando não conseguimos compenetrar os desígnios de Deus e entender a natureza divina. Então a cegueira está em nós e não neles. Olha para você ver como que é o contrário. Então, agora olha para você ver. No homem, só em começo da vida, o instinto domina
com exclusividade. Olha só. No homem, só em começo da vida, o instinto domina com exclusividade. Isso é relativo, isso é complexo. Mas vamos por Kardec. Kardec continua. É por instinto que a criança faz os primeiros movimentos. Isso é relativo. Por que eu estou dizendo isso é relativo? Porque o nível qual nós nos encontramos, nós ainda não conseguimos compreender que não é dessa forma que acontece. Isso aqui não é instinto. É algo além das nossas capacidades de percepção evolutiva. Que gradativamente, no mundo, de acordo com a evolução, o ser vai adquirindo conhecimento e ele vai se inteirando cada vez mais dos desígnios das leis divinas conforme ele evolui. Deu para você entender? Porque olha só para você ver. No homem, só em começo da vida, o instinto domina com exclusividade. É por instinto que a criança faz os primeiros movimentos. Né? Então, por exemplo, dentro do útero da mãe ali se movimenta, para lá, para cá, para lá. Depois que nasce, chora, se movimenta ali na mão do médico, colocada ali, né, ao lado do seio da mãe, a criança automaticamente ela busca o peito da mãe, que seria a glândula mamária, mas a gente usa esse termo assim para simplificar. A criança busca o peito da mãe para poder sugar o colostro, que é aquele leite enriquecido de uma quantidade excessiva de proteínas que o fortalecerá por toda a tua existência no corpo físico. Isso que muitos não sabem. O colostro, ele significa, de certa forma, assim, para a espiritualidade, uma substância como se fosse, viu, gente? Isso não é trocando, não. Como se fosse o fluido vital, a energia vital, como se fosse, não entenda mal, não, que supre todas as energias do corpo físico e do corpo espiritual durante toda a existência física do indivíduo no corpo físico. Se você viver 80 anos, deve-se também ao colostro. E ninguém dá atenção ao colostro. Dão atenção, sim, mas não dessa forma tão especial. Eu posso dizer, de acordo com o Vó está me dizendo aqui, que o colostro é o fluido vital divino, através das glândulas mamárias, proporcionada ao indivíduo naquele momento mais crítico. Por que mais crítico? Porque nós sabemos que ali a criança
ela encontra-se numa vulnerabilidade tremenda. Qualquer bactéria leva a óbito. E o colostro a fortalece de uma tal forma, imunizando-a por completo, só não interferindo na prova e na expiação. Obrigado, vó. Oxe! Por isso que nós é Barbosa, né, Barbosinha? Não, senhora não é Barbosa. Mas só devia ser, vó, tá vendo? A senhora é tão inteligente igual os Barbosa, vó. Oh, meu Deus do céu. Tá bom. A senhora tem algo em comum com os Barbosa? Ah, os Moraes têm algo em comum com os Barbosa? Ah, sim. Então todo mundo tem algo em comum com os Barbosa, a senhora concorda? O pessoal não pode interferir no livre-arbítrio das pessoas. Vó, mas só não passar essa vergonha agora. O direito de escolha das pessoas, vó. Oh, meu Deus do céu. Tá certo. Mas nós dois pode, né? Tá certo. Então, é o que vó acabou de dizer aqui, com relação ao Colosso. Não vou falar com relação, mas não. Vou detalhar mais não. A respeito dos Barbosa. Eu já levei dela aqui, tapa na cara mesmo. Então, observa para você ver. Só que nós não podemos concordar apenas que isso seja instinto, que instinto apenas é que leva a criança a procurar o peito da mãe para se alimentar do primeiro, o colostro. Na hora que está com fome, ele busca o peito da mãe pelo instinto. O animal lá no pasto, a gazelinha, ela dá a luz lá no meio do mato. Tá. Observa só para você ver uma coisa nos documentários. A vaca, por exemplo, né, quando ela cria lá no meio do pasto, o bezerrinho nasce ali, cai lá no chão, coitadinho, né? E ele já levanta cambaleando para lá, para cá, assim, meio tonto, igual muita gente que eu conheço aqui na terra, uma tontura danada. Não posso falar não, porque hoje eu fiquei tonto. Além de que já sou. Mas ele vai logo assim que nasce, que cai no chão, e já logo, depois que a vaca lambe ele ali, porque ao lamber ali, ela não só retira o resto de placenta que está nele ali, porque aquilo ali elimina as bactérias, vírus que possam acumular-se ali através de moscas e tudo mais, vindo contrair uma infecção e óbito do bezerrinho, como também o cheiro assim de putrefação atrai, né, os predadores. E depois, o segundo passo, o bezerrinho já logo busca o peito da vaca para poder dar aquelas primeiras mamadas. Ali é o colosso também do bezerrinho. Tá aí instinto. Tá aí inteligência rudimentar. Vamos estudar Kardec, né, pra gente ver onde que a gente vai parar com isso aqui. Então, por instinto que a criança faz, os primeiros movimentos, que toma o alimento, né, que grita para exprimir as suas necessidades, é o que nós acabamos de dizer. Que imita o som da voz que tenta falar e andar. Então, olha só pra você, que tenta, né? Que toma o alimento,
que grita para exprimir as suas necessidades, que imita o som da voz. Então, olha só para você ver. A criança, ela não começa. Às vezes as pessoas falam assim: nossa, Gervasiozinho já está dizendo vovô, vovó, mamãe, papai. E o pior que os casais ficam se pasmam, né? Nossa, tá dizendo papai, o pai quase desmaia de tanta alegria. Mas não está dizendo ainda. Ele está repetindo o som que ele ouve através daquele instinto. Então, se você ficar ali, é igual papagaio, igual maritaca. Se você ficar ali repetindo na cabecinha deles aquelas coisas toda hora, uma hora eles vão acabar repetindo. Mas daí um certo período, quando cresce um pouco mais, que desenvolve as cordas vocais, aí ele já dá sequência por si só. Então, no próprio adulto, certos atos são instintivos. Olha só, nos próprios adultos, existem alguns atos que são instintivos, né? Tais como os movimentos espontâneos para evitar um risco, né? Olha só para você ver. Isso aqui é que eu não vou dizer assim para você assim, não é que eu não concordo, mas não é assim a realidade. Lá na frente você vai se surpreender com isso aqui, porque não é assim que eu conheço, não é assim que eu estudo na espiritualidade, não é assim que os bons espíritos entendem. Tá dessa forma aqui, para suprir as necessidades do nível evolutivo qual todos nós nos encontramos. Mas não é assim. Olha só para você ver, eu vou repetir. No próprio adulto, certos atos são instintivos, tais como os movimentos espontâneos para evitar um risco. Isso aqui não é real. Isso aqui não faz parte do instinto. Por exemplo, você vai passando embaixo de uma marquise. Você entendeu? Aí vem ao seu pensamento assim, vem à sua mente um pensamento. Vem à sua mente um pensamento. Passe logo que a marquise vai cair. Você passa. Você aperta o pé. Tuc. A hora que você olha para trás, a marquise. Bam. Lá na frente nós vamos ficar sabendo que todo esse processo não passa-se de um auxílio espiritual. É o livre-arbítrio relativo, ajudado pelos espíritos das trevas com mais 25% nosso. É o auxílio espiritual da providência dos espíritos do bem, auxiliado pelos 25% do bem nosso. Você entendeu? Então vamos pensar, por exemplo, o que eu quero dizer, o que nós queremos dizer com isso aqui. Por que de vez em quando eu digo assim, livre-arbítrio relativo? Porque nós não temos condições evolutivas de decidir definitivamente o que nós queremos, porque nós não nos conhecemos. E pelo fato de nós não nos conhecermos, nós também não sabemos o que é bom e o que é ruim. Por isso existe o livre-arbítrio relativo. Só que a gente quase não comenta a respeito disso, porque a doutrina nos esclarece a respeito apenas do livre-arbítrio, que é o direito de escolha, mas não
comenta nada a respeito do relativo. O relativo nós é que temos que raciocinar. Por que nós temos que raciocinar? Kardec pergunta: exerce alguma influência os espíritos em nossa vida? Não só exerce, como são eles que vos dirigem. Aí, se eu te faço essa pergunta, se são os espíritos que nos dirigem, então cadê o nosso livre-arbítrio? Vamos para o próximo vídeo, nós vamos gravar só mais um vídeo só. Nós vamos falar a respeito desse assunto.